Abra sua Bíblia, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Diga amém. Eu quero falar, antes de termos esta virada, de características essenciais para um ano de excelência. Diga, características essenciais para um ano de excelência. Quais são as características que uma pessoa precisa ter para possuir um ano de excelência? É claro, toda pessoa que conheço tem o desejo de viver um crescimento. Crescimento depende da maneira como nos conduzimos diante das circunstâncias da vida. Porque um problema, uma adversidade, uma circunstância, seja lá o que for, pode, ao invés de te levar ao crescimento, te abater, te destruir. Tem gente que tem a habilidade de transformar um problema, ou vou melhorar esta colocação, uma provação em tentação, e com isso parar a sua caminhada de fé. Para mim, problemas são oportunidades de Deus para os seus filhos. E eu vou responder. Por quê? Porque na vida é assim. Desde pequenos aprendemos com os desafios que são colocados diante de nós. Então, para mim, problemas são oportunidades de Deus para os seus filhos. Pastor, diante de um problema eu devo parar, eu devo recuar? Recuar somente se for para se posicionar e buscar impulso, só se for para isso. Mas de jeito nenhum desistir, de jeito nenhum parar, porque os problemas são oportunidades de Deus para os seus filhos. Talvez você esteja aqui dizendo: não tenho muito que me alegrar, porque este foi um ano difícil. Porém, eu tenho uma palavra de Deus para colocar sobre a sua vida, para que você receba no seu coração. Tudo que aconteceu até hoje aconteceu com você porque Deus confiou em você e te deu a capacidade de resistir isto e vencer isto que está vivendo. Inclusive, Deus vai aumentar a sua resistência para 2020. Eu ouvi 3 amém, 2 aleluia, alguma coisa. Deus vai aumentar a sua resistência para 2020. Você vai poder resistir muito mais do que tem resistido até aqui. E aí, é claro, quero falar de algumas características, e elas estão relacionadas ao texto que nós lemos. E a primeira característica que uma pessoa precisa ter uma pessoa deve
A pessoa que quer viver um ano de excelência, ela sabe ouvir conselhos. Uma pessoa que quer viver um ano de excelência, sabe ouvir conselhos. Olhe para alguém e diga: é preciso saber ouvir conselhos. Saber ouvir conselhos é bom. Escolher qual conselho aplicar, isto é sabedoria. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Escute o que eu vou dizer: os ímpios perecem na própria impiedade. Ímpio é aquele que não tem piedade, é aquele que despreza a Deus. Você já se encontrou com alguém que, quando descobre que você é crente, descobre que você fez uma escolha em servir a Deus, ele zomba da sua fé, ele zomba? Você vai lá na igreja e a colocação é sempre pejorativa: vai dar dinheiro para o pastor. Você vai lá na igreja, tu é dos aleluia. Você vai lá, agora você não vai mais viver como a gente vive, do nosso jeito. Agora você não vai ser mais mulherengo, você não vai ser da bebedice. Agora você não vai curtir a noite adoidado, agora mudou. O que aconteceu com você? É porque quando nos encontramos com Jesus, acontece algo poderoso na nossa vida, e nós chamamos isto de conversão. Eu já não sou quem eu era, agora eu sou filho de Deus. Os meus valores mudaram. Agora os meus valores não são terrenos, eles são celestiais. Eles estão relacionados ao reino de Deus. Existem muitas vozes, mas escolha que voz ouvir. Existem muitas pessoas colocando diante de você oportunidades, mas tenha o discernimento, e isto vem pela sabedoria da palavra de Deus, de saber qual é a oportunidade que Deus está nela e qual não está. Porque tem coisas boas que é para a sua destruição, e tem coisas amargas que é para a sua cura. São para a sua cura. Minha filha teve que tomar remédio de novo nesses dias, e a minha esposa foi dar remédio a ela, e ela começou a reclamar porque o remédio era amargo. E eu fiquei com dó no coração de fazer isso, porque eu botei, era amargo mesmo. Mas o que eu ouvi do médico foi: às vezes é melhor um xarope amargo do que uma injeção. E como ela não quer tomar injeção de jeito nenhum, dá-lhe xarope. Existem coisas que parecem que são amargas, mas Deus está poupando você de uma injeção, de um tratamento difícil. Porque para mim é assim que Deus faz: ou Deus te livra do problema, ou Deus te livra no meio do problema, ou Deus passa com você por esse problema que você está vivendo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É a primeira característica. Sabe ouvir conselhos. A segunda característica é: possui decisão de longo prazo. Não é alguém que decide com base nas emoções, mas ele decide pensando a longo prazo. O seu destino é definido pela decisão que você faz. O texto diz: nem se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores não é para mim. O estilo de vida deles não combina
com quem eu sou, não combina com quem eu sou. O caminho dos pecadores não pertence a mim. Para eles tanto fez, tanto faz. Eles vivem como se não tivessem que dar explicação, prestar conta. Mas você sabe como é o dia de amanhã para quem vive de tal forma, fazendo tudo o que dá na telha, como dizem os velhos. Não vá por esse caminho do imediatismo. Tem que ser tudo agora, tem que ser resolvido hoje. Cuidado com a ideia de ter que dar a resposta já, que se não consegue te levar para um caminho de destruição, te faz proposta que você tem que resolver na hora, responder na hora. Cuidado, porque para o crente não é qualquer decisão, mas é a decisão certa. Deus não trabalha com alternativas. Deus não trabalha com alternativas. Deus não vai ficar te dando opções. Não, se você quer andar retamente diante de Deus, não existem diversas opções. Existe um caminho. E esse caminho é Cristo. Existe um evangelho. E esse evangelho é para ser vivido. Existe uma porta, ela é estreita, mas é por ela que se deve entrar. Existe um caminho, e esse caminho é estreito, mas é por esse caminho que eu tenho que trilhar. Os pecadores falam que as coisas mais importantes da vida estão resumidas ao prazer de hoje, mesmo que se o prazer de hoje se transforma na angústia de amanhã. Mas eles dizem que o importante é ter prazer. Se tiver prazer, justifica. Amanhã está pior do que hoje, porque saciou a sua alma nos prazeres dessa vida. Faz isso hoje e amanhã chega a conta, e a angústia vem, e por fim, depressão, aflição, angústia ao extremo, morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga amém. A minha identidade vai ofender quem não compreende quem é meu pai. Você é filho de quem? Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, ora, você sabe quem é seu pai. Entenda que o mundo não irá te compreender. Então, abra mão de ficar dando explicações e apenas viva intensamente para Deus. Diga: eu vou viver intensamente para Deus. Terceira característica, escolha bem seus amigos. Uma pessoa que quer viver um ano de excelência, escolhe bem seus amigos. Quem eu chamo de amigo determina quem eu sou. Lembra do ditado? Me diga com quem você anda e eu direi quem você é. Quantas vezes já nos deparamos numa notícia policial de alguém dizendo: não, eu só peguei carona. Pararam ele, mas eu não, só estava junto, porque ele passou ali, aí eu peguei uma carona. Eu só ia até tal lugar, mas estava junto. Também é porque estava junto. Amigos irão definir a qualidade da sua vida. Cuidado com aquele que é escarnecedor. O que é escarnecedor, pastor? Escarnecedor significa zombeteiro, fofoqueiro, afrontoso, sarcástico.
Existem pessoas que são assim, falam mal de tudo e de todos e não se satisfazem, continuam fazendo isso. Cuidado com gente assim, que sempre tem uma notícia ruim dos outros para falar para você. Espere, que um dia você vai ver que a mesma pessoa que fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. É preciso diferenciar colega de amigo. Colega se aproxima por causa do trabalho, por causa de um negócio, por causa de um encontro acontece e uma pessoa pode se tornar colega. Amigo não. Amigo é aquele que se relaciona com você por escolha e afinidade. É aquele que, se você estiver num momento difícil, ele está com você. Colega se afasta. Ele se relaciona com você por motivo definido, por um acontecimento. Dizem que nós somos o resultado das 7 pessoas com quem a gente se relaciona. E é verdade. Amigos influenciam e são influenciáveis. Ao mesmo tempo que você recebe, você também fornece influência. Então, eu preciso escolher bem. E aqui para os homens, se você é casado, aprenda a ouvir a sua esposa. Porque Deus deu para a mulher um negócio que não deu para o homem. A mulher tem o tipo de um para-raio, uma visão biônica, uma visão raio-x, uma coisa diferente, chamada de sexto sentido por muita gente. Ela tem um discernimento mais apurado. Ela não teve lá quando a serpente procurou Eva. Mas, porque estava enchendo muita bala, tem que dar uma baixada, né? Mas, eu nunca errei quando a senhora pastora Vitória olhou para mim e disse: esse caminho não, hein? Essa pessoa, abre teu olho. Ei, tal coisa, cuidado. Toda vez que eu dei uma de machão, pois eu sei, não em quem tenho crido, mas eu sei das coisas, tropecei e caí. Então, maridos, que bom, né? Que às vezes o conselho está do seu lado. Quarta característica: uma pessoa que quer viver um ano de excelência, ama a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Se eu amar a palavra de Deus, Deus cumprirá a sua palavra em mim. Eu amo a palavra e a palavra se cumpre na minha vida. Por isso que o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer na lei. Como ter prazer na lei? Somente se eu for cumpridor. Porque toda pessoa que cumpre meta, toda pessoa que cumpre resolução, toda pessoa que cumpre doutrina, toda pessoa que cumpre objetivos, ela quer que todo mundo faça igual. Quem cumpre horário quer que todo mundo cumpra horário. Só tem prazer na lei do Senhor, só tem prazer na palavra de Deus quem busca cumpri-la. Só pode ter prazer na lei do Senhor quem busca ter prazer na presença dEle. Pode parecer ruim o que Deus quer de mim, mas cada palavra de Deus, cada exigência, cada colocação bíblica vem
com benefícios, com consequências. Então, toda vez que eu pratico um princípio, eu estou abrindo a porta para um benefício. Eu preciso amar a palavra de Deus, diga amém. Que é a palavra que define a nossa crença. O prazer é definido pelo sentimento que tenho em crer em Deus. Quinta característica: alguém que quer um ano de excelência é alguém que mantém um relacionamento com Deus. Diga, relacionamento com Deus. A disciplina diária em meditar na palavra define o meu nível de excelência. E o salmista diz: na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Quer dizer, em todo o tempo ele medita na lei do Senhor. A excelência na vida de qualquer pessoa é definida por aquilo que se torna prioridade. As minhas prioridades definem a qualidade da minha vida. Todo crente em Jesus tem que manter uma disciplina diária. Eu digo que todo crente precisa ter o seu devocional. Quer dizer, todo dia eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. E como é, pastor? Eu vou parar e vou abrir a janela e ficar: Deus, fala comigo? Não, eu vou abrir a Bíblia. Eu abro a Bíblia Sagrada e ouço Deus falar. Todo crente, quando acorda pela manhã, tem que dobrar os seus joelhos, tem que orar. Você não pode ser, e essa é velha, mas vale repetir: crente 6 horas. Vou ligar para a irmã porque ela profetiza, e às vezes a irmã não está no óleo, está na carne, brigou com o marido e desconta na profecia que te dá. E você que não tem nada a ver com a briga dela, se lascou. E diz misericórdia. Que tem gente que quer tratar os dons de Deus como se fosse horóscopo. Aliás, tem crente que não abre a Bíblia pela manhã, mas vai ver o que tem para mim, porque eu sou gêmeos. Ai, misericórdia. Não faça isso em 2020. Tem um irmão que trabalhou como editor de um jornal lá no Rio Grande do Sul, e ele me contou. Estava lá, o moço do horóscopo não tinha mandado. Aí o diretor do jornal dizia: ei, pega lá, 3 meses atrás, coloca, ninguém nem vai notar. E um monte de bobão em casa. O horóscopo erra, mas a Bíblia Sagrada não erra. Eu tenho uma boa notícia para você, e essa boa notícia é o Evangelho de Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O jornal tem que ser impresso todo dia, tem que ser escrito todo dia, mas a Bíblia Sagrada já está escrita. E quando você abre, há uma iluminação, há uma revelação, há um entendimento novo para você. Então, se encha da palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso me relacionar com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Vindo à igreja. Como é que eu me relaciono com Deus? Observando a palavra de Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Orando. Pastor, eu não sei como orar. Se você não sabe como orar, é fácil. Olha aqui, presta atenção.
Se você não sabe como orar, pastor, eu sou tão novinho na fé, eu não sei como orar. Então, quando você dobrar o seu joelho, você diz: Senhor Deus, eu não sei como orar. Já começou bem, porque o que move o céu é a sua sinceridade. Se você não sabe, a presença de Deus vai vir, vai te encher, e pela palavra você vai aprender. Pela palavra você vai receber no seu espírito vida, e você vai ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Diga amém. Quando a prioridade é as coisas de Deus, meu relacionamento com Deus se torna íntimo. Eu entendo que toda prioridade requer renúncia. Não é tão fácil. Tem gente dizendo: olha, porque você não precisa fazer nada. É como se Deus fizesse tudo e eu não faço nada. Eu sou um preguiçoso gospel e Deus é meu empregado. Não, a palavra foi liberada para que você colocasse a palavra em prática. É quando você coloca a palavra em prática que a bênção que está na sua vida se manifesta, que a palavra que está na sua vida se manifesta. Eu conheço muita gente abençoada com a vida toda torta. Eu conheço muita gente que diz: eu estou cheio da graça, a graça está sobre mim, mas a vida dele é miserável. Quando você pratica a palavra, amando a palavra, andando na palavra, não para conquistar, não para ter a graça, porque a graça já está sobre ti, não para ter a bênção, porque a bênção já está sobre ti, mas quando você pratica a palavra, que você quer honrar a Deus, as bênçãos, a graça, a misericórdia, as promessas, tudo aquilo que Deus liberou a teu respeito começa a acontecer. Enquanto tem gente que diz que tem, mas não vive. Entenda isso. Por fim, eu quero encerrar. Quem é que escreveu esse salmo? Nada mais, nada menos do que Davi. Davi experimentou a graça no tempo da lei. Ele tem prazer na lei. Quem tem prazer na lei vive acima dela. E é isso que a graça faz acontecer com a gente. Vive acima dela. Qual é a diferença de Davi para o Júnior Batista? O derramar do Espírito Santo. Na antiga aliança, o Espírito era derramado sob medida. E é comum você ler no Antigo Testamento que o Espírito do Senhor veio, se apossou de Sansão, e depois parece que o Espírito ia embora, e mais à frente o Espírito se apossava de novo, e aí parece que o Espírito ia embora, e daqui a pouco o Espírito de Deus vinha sobre Sansão de novo. Ele até estava meio desviado numa outra ocasião, mas o Espírito vinha. E qual é a diferença de quem estava lá e quem está aqui? É que aqui o Espírito não vem sob medida. É que aqui o Espírito é derramado sem medida. O quanto você quer é o quanto que você recebe. E eu quero dizer algo: 2020 está chegando e você não vai entrar em 2020 vivendo sob medida. Você vai entrar em 2020 para viver sem medida tudo aquilo que o Senhor tem prometido. O Espírito Santo irá te encher, o Espírito Santo irá te renovar, o Espírito Santo irá te restaurar e será sem medida. Oh, aleluia! Qual é a consequência daquele que busca ter estas características? Eu gosto do versículo 3, porque fala sobre uma árvore plantada junto a ribeiros
de águas. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu estou olhando para a gente que em 2020 vai viver essa realidade. Você não vai estar em 2020 sem saber o que vai ser amanhã. Você não vai estar em 2020 com medo do que pode acontecer. Você não vai estar em 2020 preocupado com o seu futuro. Você não vai estar em 2020 pensando como é que vai ser a minha vida daqui 3, 4 meses. Como é que eu vou conseguir passar por cima deste ou daquele desafio. Não, não, não. Como é que vai ser? Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E o que acontece com esta árvore? Dá o seu fruto no tempo certo. Olhe para mim. Na hora certa vai acontecer. Na hora certa a porta vai abrir. Na hora certa Deus vai te honrar. Na hora certa você vai viver o que Deus tem prometido. Na hora certa a resposta vai chegar. Na hora certa a pessoa certa estará diante de ti. Na hora certa haverá a honra de Deus. Na hora certa. Ele não se atrasa, ele não chega adiantado, ele é presente e na hora certa ele se manifesta. Diga na hora certa. Ah, por favor, olhe para alguém aí, diga isso a ele. Na hora certa haverá mudança na sua vida. Oh meu Deus. As suas folhas não caem. Tem gente que vai conquistando, e na hora de usufruir, parece que as coisas se vão. Tem gente que diz: pastor, estava lá, era pênalti nos 48 do segundo tempo, se entrasse era gol. Estava lá e parece que escorreu por entre os dedos. Estava lá, era minha hora, eu não consegui. Ah, glória a Deus que você está aqui, porque as folhas não irão cair, os frutos serão dados na hora certa, e as folhas não irão cair. Eu estou dizendo que você não vai perder bênção nenhuma. Eu estou dizendo que toda palavra profética liberada encontrará lugar na sua vida e irá frutificar. Eu estou dizendo que você não vai ser envergonhado. Ah, você não vai ficar desamparado. Não, 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 não. Deus está cuidando de tudo. Mas a última expressão desse versículo 3. Não esqueça que só existe o 3 por causa do 1 e do 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E aí, a última expressão, porque vai ser assim o teu ano de 2020, irmão, vai ser assim. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. Meu Deus, agora escute, não é uma prosperidade de barganha, dá, recebe. Não é uma prosperidade comprada, não. É uma prosperidade como resultado de uma vida prática. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha aí. Ao invés de viver uma vida em comum com aquele que anda de qualquer jeito, não, ele tem um prumo, ele tem uma régua. Eu vou viver de maneira que agrada a Deus. Eu vou viver de maneira que honra a Deus. Porque eu não ando como o ímpio, o pecador, o iníquo quer que eu ande. Não, antes eu tenho prazer na sua lei, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Então, por causa disso, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quer dizer, eu recebo. O que é água? Senão a palavra, senão a vida de Deus. Eu recebo a vida de Deus o tempo todo. Enquanto tem gente zombando, porque eles zombam do que estão vendo. Ninguém está vendo sua raiz. As suas raízes não estão sendo observadas, mas as suas raízes vão lá. Tem gente que está te desprezando porque não enxerga as tuas raízes. Mas você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E aí, por causa dessa vida de Deus em você, por causa da palavra de Deus em você, tudo quanto você fizer vai prosperar. Diga: o que eu fizer, onde eu colocar minhas mãos, onde eu colocar os meus pés. Diga: onde eu estiver, onde eu entrar, porque bendita será a minha entrada e a minha saída. Eu serei bem sucedido em tudo quanto eu fizer. Por quê, pastor? Porque a glória não é minha, a glória é dele. A glória é dele. Há um tempo novo de Deus para você. Eu estou olhando para a gente que vai prosperar em 2020. Agora, não pense que prospera quem anda com a vida toda torta. Porque tem gente que vem na igreja, mas não se entregou de vez para Deus. Ele usa Deus para ter coisas. Ele coloca as coisas acima daquilo que Deus é. E aí depois ele desiste do evangelho, porque a sua decisão não é a longo prazo. O cara está na igreja e tem mulher fora do casamento. Por que Deus não me abençoa? Precisa desenhar? O cara é caloteiro e vem na igreja e diz: por que Deus não muda a minha história? Como é que Deus vai mudar uma coisa que você não deixa Ele mudar? Tem gente entregando uma parte da vida para Deus, não entrega tudo. 2020, não ande desse jeito. Arrume sua vida, feche as brechas. Diga: Senhor, eu não quero te servir de qualquer jeito, não. Não, eu não quero ser meio crente, 10% crente. Eu não quero ser 99% crente, mas tem aquele 1% não sei o que lá. Não. Tem gente que se o diabo falar qualquer coisa, ele vai. Feche as brechas, arrume a sua vida. Resolva servir a Deus com tudo que você é e que você tem. Não abra mão de entregar a sua vida e dizer: Senhor, eu vou te honrar até o último dia da minha vida. Hoje eu ouvi uma música que não foi cantada em português ainda, e ela diz assim: eu vou cantar aleluia até o Senhor vir buscar a sua igreja. Eu vou cantar aleluia enquanto eu estiver nessa terra. Enquanto eu viver, eu não vou deixar de cantar aleluia. Tem gente que canta só domingo, mas glória a Deus que você está na mais de Cristo. Glória a Deus que você está aqui. Você está aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
E eu sei que você quer. Eu sei que você quer que tudo o que você for fazer prospere. Você quer ou não quer? Você quer? Não, pastor, eu quero colocar a mão e ver Deus fazer. E a gente ouve, como a gente ouviu umas quartas atrás, o pastor Otávio falando aqui, que Deus tirou ele de trás das malhadas. Pobre de marré. Se converteu, se tornou dizimista, ofertante, começou a buscar a Deus, largou a velha vida, aí se tornou o que se tornou. Aí a gente diz, oh, que maravilha, mas na hora de ter uma mudança a gente não quer. Escute o que eu vou falar. Glória a Deus que você está aqui. Tudo quanto você fizer, você vai prosperar em nome de Jesus.